A paz do Senhor, irmãos e irmãs, tudo bem? Sejam muito mais que bem-vindos para mais um dia no propósito de 66 dias na leitura do livro de Isaías. Até aqui, Isaías falou sobre o povo, sobre reis, sobre guerras, sobre orgulho, sobre frutos, mas hoje tudo isso muda. Porque antes de Deus mudar uma nação, ele encontra um homem. Apenas um. Mas existem outros encontros que dividem a nossa história em duas partes. Existe a vida antes dele e a vida depois deles. O capítulo de hoje conta exatamente um encontro assim. Não é apenas a história de Isaías que a gente vai apresentar aqui hoje, mas é a história de um homem que entrou no templo carregando quem ele era. E saiu dali sabendo que Deus era. E quando isso acontece, nada continua igual. Talvez todos nós carregamos perguntas que ninguém conhece. Será que Deus ainda pode me usar? Ou será que Ele ainda olha para alguém como eu? Será que as minhas limitações são maiores do que o propósito que Deus deu? Hoje, nós vamos responder uma pergunta como estas. Vamos nos permitir que as Escrituras, através de Isaías, nos conduzam até ela. Vamos respirar profundamente e vamos acalmar o nosso coração. Silencie tudo que tiver ao redor, se for possível. Se não for, também não tem problema. Deixa a palavra de Deus entrar. Porque a partir de agora, quem vai falar conosco é a palavra de Deus. Vamos lá? Isaías capítulo 6. Nós vamos ler na versão NVT. Se a sua versão for diferente da minha, não tem problema, basta apenas me acompanhar. Vamos lá? A purificação e o chamado de Isaías. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Ele estava sentado em um trono alto e a borda de seu manto enchia o templo. Acima dele havia serafins, cada um com 6 asas. Com 2 asas cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Diziam em alta voz uns aos outros: Santo, 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 esse é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia de sua glória. Suas vozes sacudiam o templo até os alicerces, e todo o edifício estava cheio de fumaça. Então eu disse: estou perdido, é o meu fim, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de pessoas de lábios impuros. Meus olhos, porém, viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou em minha direção, trazendo uma brasa ardente que ele havia tirado do altar com uma tenaz. Tocou os meus lábios com a brasa e disse: veja, esta brasa tocou os seus lábios. Sua culpa foi removida e seus pecados foram perdoados. Então ouvi o Senhor perguntar: quem enviarei como mensageiro a este povo? Quem irá por nós? Eu respondi: estou aqui, envia-me. Disse ele: vá e diga a este povo: ouçam com atenção, mas não entendam. Observem bem, mas não aprendam. Endureça o coração deste povo, tape os ouvidos e feche os olhos deles. Assim, não verão com os olhos, nem ouvirão com os ouvidos, não entenderão com o coração, nem se voltarão para mim a fim de serem curados. Então eu disse: Senhor, até quando isso vai durar? Ele respondeu: até que as cidades fiquem vazias e as casas abandonadas e toda a terra seja devastada. Até que o Senhor tenha mandado todos embora e toda a terra de Israel seja deserta. E se ainda sobreviver uma 10ª parte, um remanescente, ela será invadida outra vez e queimada.
Mas assim como o terebinto e o carvalho deixam um toco quando cortados, o toco de Israel será uma semente santa. Meus irmãos, que encontro foi esse, hein? Nossa, um encontro marcante que mudou Isaías por completo. Talvez o momento mais bonito desse capítulo não tenha sido quando Isaías disse: "Eis-me aqui". Acho que aconteceu muito antes, quando ele teve coragem de dizer: "Ai de mim". Porque ninguém pode ser transformado fingindo que está inteiro. No início da nossa caminhada, nós fizemos várias perguntas. Dentre elas, será que Deus ainda pode usar alguém como nós? Como eu? Como vocês? Isaías responde essa pergunta de uma maneira surpreendente. Ele não escondeu sua fragilidade, não tentou parecer ser forte, não tentou impressionar Deus. Ele apenas reconheceu quem ele era. E foi exatamente ali que Deus começou a transformá-lo. Talvez hoje a palavra esteja nos lembrando de uma verdade muito simples. Deus não procura pessoas extraordinárias. Ele transforma pessoas disponíveis. Hoje, que a nossa resposta fosse diferente. Talvez, ao invés de uma palavra como normalmente fazemos, que tal se a gente escrevesse uma decisão? Eis-me aqui. Não para mim, não para este canal, mas como se fosse uma oração do nosso coração para Deus. E aguardemos juntos nesse versículo a seguinte frase: então ouviu o Senhor: quem enviarei como mensageiro a este povo? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Antes de nos despedirmos, hoje Isaías encontrou o Deus que mudaria a sua vida por completo. Amanhã nós veremos o primeiro passo da missão que ele recebeu e descobriremos que confiar em Deus nem sempre significa entender que tudo está acontecendo. Espero que todos vocês estejam comigo aqui amanhã. Vocês não podem perder o próximo capítulo, será apaixonante, porque Deus é. Até lá, que Deus vos abençoe e que abençoe a nossa caminhada na jornada. Tchau, tchau.